Estamos gravando, então bom dia a todos, sejam bem-vindos. Pessoal, postei ontem, postei para vocês no Classroom algum material sobre a parte introdutória dos sistemas operacionais, tá, gente? Eu tinha trabalhado um pouquinho disso na aula passada. Eu passei um livro para leitura e uma videoaula, tá? Então, deem uma olhadinha, por favor, e vai servir para completar aí o que a gente estudou com alguns detalhes que a gente vai acabar não vendo por causa dessa limitação das atividades síncronas, tá? Então, por favor, prestem atenção lá, deem uma olhadinha e estudem, né? Sobre esse conteúdo eu vou passar para vocês depois da aula de hoje, provavelmente hoje à noite já esteja lá, um pequeno questionário sobre o uso de sistemas operacionais, tá? Só para explicar para vocês, entender um pouquinho o que um sistema operacional é e como ele funciona é bem importante para a gente, principalmente quando a gente fala em manutenção de computadores, aí entender o funcionamento de computadores, para que a gente saiba o que pode estar dando de problema, o que pode estar dando de erro, aí, o que pode estar acontecendo com algum computador. Então, essa é a importância da gente entender, além de entender o funcionamento também, já que o curso de vocês é um curso técnico em informática, né? É importante que a gente entenda um pouquinho como que os computadores funcionam, entre aspas, por dentro, tá? Então, a gente já viu o que é um sistema operacional, já viu que ele é uma camada de software que fica aí por cima do hardware e faz com que a gente tenha uma maneira de interagir com o computador sem precisar ficar mexendo no hardware dele, mudando a pecinha de lugar, mudando o cabo para lá, cabo para cá. Eu até dei exemplo para vocês das telefonistas aí de antigamente, que alguns de vocês devem ter visto em filmes, que quando precisavam transferir a ligação de um lugar para outro, pegavam o cabo de um painel, desligavam aqui e ligavam lá para onde, que é para o dono da empresa, o dono da empresa é aqui. E eles plugavam ali. Então, isso era algo que precisava ser feito quando a gente não tinha um sistema operacional organizando as coisas. Tá? E hoje, até na telefonia, a gente já tem uma camada de software por cima das coisas para gerenciar. Tá? Então, quando você pega um telefone numa empresa e aperta, sei lá, muda de empresa para empresa, mas você aperta flash e o ramal que você quer, um software de uma controladora daqueles ramais, ele vai ler, opa, flash, o cara está dizendo que ele quer mudar, ele quer fazer uma transferência. E aí o ramal, sei lá, 212, e aí ele vai pegar essa ligação que você está recebendo e transferir para outro. Ele não vai precisar mudar o cabo do lugar, ele não vai precisar trabalhar com o hardware daquilo para fazer as coisas acontecerem. Tá? Os sistemas operacionais, eles também são responsáveis por grande parte da segurança dentro do sistema computacional. Tá? Então, quando a gente fala aí que existem vírus e que existem tentativas de phishing, e existem ransomwares que fazem sequestro de dados e sequestro de informações, o sistema operacional é uma camada muito importante na hora de controlar tudo isso dentro de um computador. Tá? Então, por isso também a importância da gente manter os nossos sistemas operacionais dentro dos nossos computadores atualizados. Tá? Isso é de extrema importância. O sistema operacional mais utilizado no mundo hoje, se a gente for levar em consideração somente os computadores e notebooks, tá, é o Windows. O Windows tem essa posição de mais utilizado há muito tempo, provavelmente desde o Windows 3, aí eles passaram do DOS para o Windows e acabou sendo o sistema operacional mais utilizado. Nesses números entram os Windows comprados, tá? O Windows, muita gente às vezes até nem sabe, mas o Windows tem um preço. Se você for tentar comprar uma versão do Windows 10 Pro, por exemplo, a profissional, ela custa mais de R$ 1.000. Então, isso é algo que tende a encarecer bastante os computadores. Quando você compra um notebook ou um computador que venha com Windows embutido,
Aí esse Windows, ele é um sistema de licenciamento um pouquinho diferente para redistribuidores, e por isso tem um preço um pouco menor, mas mesmo assim ele encarece os computadores. Tá? Então é importante a gente sempre lembrar disso, que o sistema operacional da tua máquina ele é pago. Tá? Existem, é claro, aqueles que usam versões piratas, versões craqueadas do Windows. Tá? O Brasil é um líder mundial no mundo de pirataria, utiliza muito software pirata, e o Windows não é diferente, tá? Então, com o Windows, a quantidade de pirataria é muito grande. A Microsoft sempre tentou, Microsoft, o dona, o fabricante do Windows, ela sempre tentou fazer algum tipo de controle sobre essa pirataria do Windows, mas funciona por um tempo, depois esses mecanismos de travar isso que elas desenvolvem são quebrados, né, pelo pessoal que é especialista em quebrar esse tipo de coisa, os crackers da vida. Tá? Porém, tem uma frase que o próprio Bill Gates, que foi dono da Microsoft por muito tempo, falou, pelo menos é atribuída a ele, não tenho certeza que foi ele que falou, mas é atribuída a ele que ele prefere que o pessoal tenha no computador um Windows craqueado do que o Linux rodando. Tá? O Linux hoje é a principal alternativa para o Windows, é um sistema operacional livre, gratuito, de código-fonte aberto, que está disponível na internet para que qualquer um possa baixar e instalar no seu computador aí, tá? Então, isso é algo interessante, porém, apesar de ser gratuito, ele nunca conseguiu decolar, ele nunca conseguiu chegar perto da quantidade de uso que o Windows tem, por exemplo. Então, mesmo sendo gratuito, mesmo sendo aberto para que qualquer um possa fazer modificações, ele ainda tem um pouquinho de problema de adoção, tá? A terceira principal alternativa para sistema operacional para computadores domésticos é o macOS, né? O Mac OS X, né? Que é o sistema operacional dos computadores da Apple. Tá? Então, quando você compra um computador da Apple, ele vem com o sistema operacional da Apple rodando. Hoje, esses computadores eles suportam também o Windows. Então, vocês podem comprar um Mac e instalar um Windows nele. Não faz muito sentido, porque aí se perde grande parte da diferença, da exclusividade desse sistema que você pagou tão caro para ter. Tá? Mas existe, tem gente que formata e coloca. Já o contrário é mais difícil, tá? Colocar o sistema da Apple para rodar em um computador normal é um pouquinho mais complicado, porque a plataforma deles é um pouquinho diferente, apesar de agora a Apple estar utilizando também os processadores da Intel e uma plataforma mais computador normal, né, mais PC padrão, ainda tem um pouquinho de dificuldade com isso. Tá? A figura muda um pouquinho, esse dado de que o Windows é o sistema operacional mais utilizado do mundo. Isso muda um pouquinho quando a gente coloca junto na conta os sistemas mobile, tá? Os sistemas de celulares. Por quê? Porque os celulares, antigamente, eles até eram mais celulares mesmo, mais telefones do que qualquer coisa. Mas os smartphones atualmente, eles são muito mais complexos. Eles são sistemas computacionais inteiros dentro do smartphone. Então, por isso, eles acabam tendo sistema operacional, possibilidade de instalar aplicativos, instalar programas, tá? E a Microsoft até tinha, até um tempo atrás, a versão do Windows Mobile, que era a versão do Windows que rodava em celular. Mas essa versão acabou sendo descontinuada e eles abandonaram o projeto já faz, acho que uns 3 anos, tá? Então, a Microsoft já está fora desse mercado, tá? Apesar disso, não. A principal alternativa hoje é o Android, né? Que deve ser o sistema operacional que vocês têm na maioria dos celulares de vocês. A outra alternativa é o iOS, que é o sistema operacional da Apple. Então, quando você compra um celular da maçãzinha aí, ele já vem com o sistema
iOS instalado e é, né, a fatia, digamos assim, de celulares que são são iPhones, são da Apple, todos eles utilizam o iOS. Mas aí, se a gente levar em consideração esses números desses sistemas operacionais, como o Android ele é uma versão customizada do Linux, tá? O Android foi customizado pela Google, é um Linux customizado pela Google, aí sim, hoje, diz-se que o Linux é o sistema operacional mais utilizado do mundo. Tá? Grande parte por causa do número absurdo de celulares que existem no mundo e da quantidade desses celulares que rodam Android. Tá? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Se falar, olha, qual é o sistema operacional mais utilizado em computadores, somente computadores e né, em desktops da vida, aí o Windows ainda mantém esse título. Se a gente levar em consideração os celulares, aí o Linux ultrapassou com uma boa margem por causa do Android. Beleza? Então, só para vocês terem a noção aí. Vocês tiveram o material que eu postei para vocês e a aula passada com um pouquinho da introdução, e hoje a gente continua um pouco a entender como que os sistemas operacionais organizam as coisas, tá? Então, a gente pode dizer que a interface entre o sistema operacional e os programas que o usuário usa, você abriu um programinha, como que o sistema operacional vai conversar com esse programa? Isso se dá através de um conjunto que a gente chama de instruções que o sistema operacional fornece. Então, essas instruções elas são chamadas de sistema. Então, são pequenos comandos que o sistema operacional disponibiliza para os programas que diz, olha, se você quer controlar alguma coisa, quer controlar o som, então para som você utiliza uma chamada de sistema específico que controla o subsistema de som. Eu quero fazer um controle, gravar alguma informação na memória, beleza, então você vai utilizar uma chamada de sistema que faz o controle de acesso à memória. Tá? Então, tudo isso é controlado através de um grande conjunto de chamadas de sistema. Se vocês procurarem em livros, pode ser até naquele livro que eu postei no Classroom ontem para vocês, vocês vão ver exemplos de chamadas de sistema, inclusive com nomes, dizendo, a chamada de sistema tal faz isso, o sistema tal faz isso, comunicação entre processos é feito pela chamada de sistema tal. Isso existe também, tá? Então, nós podemos estudar esse tipo a fundo esse tipo de chamada, e é um tópico bem interessante, mas está um pouquinho mais além do que faz parte do nosso escopo, do nosso sistema. Mas um conceito muito importante que a gente precisa entender quando a gente fala em sistema operacional, pessoal, é o conceito de processo. O que é um processo? Então, imagina que, vamos esquecer que o sistema operacional tem várias coisas rodando, tá? Vamos imaginar que o sistema operacional só está ali paradinho para rodar as suas coisas. Quando você dá 2 cliques para abrir um programa no teu computador, esse sistema operacional vai abrir um processo para esse programa. E nesse processo ele vai colocar todas o conjunto de instruções que esse processo tem, o conjunto de dados, as informações e toda a quantidade de informações que o processador precisa para colocar aquele processo para rodar. Tá? Então ele cria uma estrutura que tem todas as informações necessárias e é isso a gente chama de processo. E aí ele vai lá no processador e diz, processador, seguinte, está na hora de você rodar esse processo aqui. Esse processo que tem um espaço de endereçamento X, ou seja, os dados desse processo estão na memória, guardadinhos já pus na memória para você, mas eles estão dentro do endereço, a partir do endereço tal de memória. E aí o processador sabe, então beleza, então eu preciso executar esse processo, ele vai, a partir daí, pegar e ler essas instruções que estão dentro dessa memória, dentro desse espaço de
desse armazenamento dentro da memória primária, e ele vai ler essas instruções uma por uma e vai começar a rodar aquele programa, tá? Então, todos os programas que a gente roda dentro do computador, eles obrigatoriamente rodam na forma de pelo menos um processo. Tá? Pelo menos um processo. A partir do momento que a gente começou a ter processadores com mais de um núcleo, que puderam ter mais de um processo rodando ao mesmo tempo, tá? Antes disso, não. Antes disso, o processador era um núcleo só, então era um processo. O sistema operacional colocava, ó, você vai rodar esse processo aqui. Aí o processador ia lá e executava. Aí quando dava o tempo desse processo, não terminou ainda, mas o sistema operacional dizia, ó, acabou o tempo desse processo. Vamos trocar para esse aqui. Aí o processador tirava aquele processo, guardava, colocava esse outro para rodar. Aí terminou desse, o sistema operacional dizia, ó, agora está na hora de você executar esse outro processo aqui. Tá? E assim eles iam se trocando em ordem até executar todas as instruções de todos os processos. Tá? Quando a gente começou a falar em sistemas multinúcleos e multiprocessamento, propriamente dito, a gente começou a ter a possibilidade de ter programas que rodam em mais de um processo. E aí o mesmo programa poderia ser dividido para executar em dois processadores ou dois núcleos diferentes. E essa é uma função bem interessante que nos permite ter um desempenho maior dentro do nosso sistema computacional aí. Na grande maioria dos sistemas operacionais, todas as informações sobre cada um desses processos ficam armazenados num lugar muito especial chamado tabela de processos. Tá? Tabela de processos. Ela é uma lista encalhada, ela é uma lista, imagine assim, é quase como que um arquivo do Excel para a gente visualizar, onde vai ter o ID do processo, o tempo de execução, o que está rodando, a tabela de endereçamento dele. Então, todas as informações que são necessárias para fazer essa troca, esse carregamento de cada um dos processos para dentro do processador, para ele executar. Tá? E aí, quando esse processo sai do processador, para de ser executado para ser substituído, o processador pega a gente chama de imagem do núcleo. A gente tira quase como se fosse um print screen da memória desse processo e guarda ela em outro lugar para que possa ser tirado dos registradores do processador para liberar espaço para o processador executar outra coisa e guarda em outro lugar que fica também guardado aí dentro da tabela de processos aonde tá? As principais chamadas de sistema, a gente já falou que chamadas de sistema são a maneira com que os sistemas operacionais se comunicam com os processos e com os programas de execução. As principais chamadas de sistema são aquelas que tratam da criação e término dos processos. Tá? Então, a criação e término de processo, bem como as instruções para substituição do processo que está sendo executado, eles são uma categoria especial e muito importante, porque eles que garantem, de uma maneira muito precisa, como que o sistema operacional vai fazer esse controle de o que está sendo executado e como isso está sendo executado. Tá? Os processos também podem criar o que a gente chama de processos filho. Então, tem um processo principal e tem os subprocessos, que são processos que fazem parte do processo maior, que são utilizados para fazer cálculos específicos, instruções específicas, para dividir esse código, esse programa grande que eu tenho, em pedaços menores para serem executados. Tá? E para que eu possa ter uma maneira de sincronizar quando as coisas vão ser trocadas dentro do processador, a gente tem algo que é chamado de sinal de alarme. Tá? O sinal faz com que o processo seja suspendido e o processador faz todo o mecanismo para trocar o processo que está sendo executado. Tá? Então, isso é importante
que a gente saiba, tá? Além dos processos, outra parte muito importante da organização dos sistemas operacionais, espera aí que está passando um caminhão na rua aí, só um pouquinho. Outra parte do que é muito importante na organização dos sistemas operacionais são o que a gente chama de arquivos, tá? Enquanto o processo é um processo que está pronto para ser executado dentro de um processador, um arquivo é um espaço numa memória diferente, numa memória secundária, que é utilizado para guardar os arquivos, os dados, as informações, as imagens, o que eu quiser, de maneira mais permanente. Por quê? Porque o que está armazenado dentro de uma memória primária, o que está sendo executado no momento, quando o computador é desligado, todas essas informações são perdidas. Não é porque é ruim que elas sejam perdidas. É assim que o sistema de um computador foi projetado. Não tem por que eu desligar o computador e guardar todas aquelas informações que tem a ver com os processos que estavam sendo executados antes. Não tem como eu retornar para esse estado. Tá? Então, tá na memória primária, tá na memória RAM, tá na memória cache, tá no processador, desligou, sumiu, perdeu. Tá? Para que eu tenha uma forma de guardar as informações de maneira mais definitiva dentro do meu sistema operacional, do meu sistema computacional, a gente tem o que é chamado de arquivos, que são espaços na memória secundária, normalmente em HDs, mas pode ser pendrive, disquete, cartão de memória, o que vocês quiserem, onde você guarda aquelas informações. Então, cada arquivo recebe um nome, tá? Dependendo do sistema operacional, cada arquivo também tem uma extensão, tá? Então, se vocês forem ver, deixa eu até colocar para apresentar para vocês aqui, só um pouquinho. Aí, estou apresentando para vocês o meu Windows Explorer, onde está mostrando... Aí, apareceu agora, eu acho. Não, ainda não. Aí, agora acho que está aparecendo, né? Aparece os arquivos que tem, nesse caso, que estão guardados dentro do meu Google Drive, tá? Mas pode ser em qualquer lugar dentro do computador de vocês. Aqui está dentro do... tudo isso aqui está dentro do meu computador, e aí eu tenho informações dentro disso aí, tá? Vou dentro da pasta do Google Drive. Cada um desses aqui é um arquivinho que está guardado dentro do meu HD de alguma forma, tá? Tem um espacinho lá onde esse arquivo aqui, artigo, rave final, está guardado. Tem outro espacinho onde esse arquivo atu está guardado, e assim por diante, tá? Vale notar que cada arquivo tem um nome. Então, por exemplo, apostila estudos MTGPR é o nome desse arquivo. E o sistema operacional Windows, ele também força que cada arquivo tenha uma extensão. Então, o nome é o que vem antes do último ponto e a extensão é o que vem depois do último ponto. Normalmente são 3 ou 4 letrinhas. E dizem pra gente, mostram pra gente qual é o tipo daquele arquivo. Então, ó, .pdf. .pdf. Isso quer dizer que esse arquivo aqui é um arquivo do tipo documento que vai ser aberto no meu computador pelo Foxit Reader. Tá aqui. Foxit Reader, PDF documento. .gdoc, que tipo que é? Documento do Google. .txt, que tipo que é? Documento de texto. .3gp, que tipo que é? É um arquivo 3GP, que é um arquivo de vídeo. .apk, que tipo que é? É um APK, é um programa que pode ser instalado num celular da vida, tá? Então é muito importante a gente aprender a ver esses arquivos e essas extensões, até para que eu possa entender um pouquinho sobre o funcionamento de como o sistema operacional organiza tudo isso. Se eu der 2 cliques nesse arquivo aqui, modelo resumo em tech, ele é um arquivo .doc. Então, o Windows já sabe, opa, esse arquivo aqui é .doc, eu preciso, para abrir ele, mandar esse arquivo
para um programa que é o Word. Então, ele tenta abrir utilizando o Word. Tá? Isso é importante a gente lembrar também quando a gente fala sobre a questão da segurança que eu falei para vocês. Ah, você recebe deixa eu ver se tem alguma imagem aí. Ah, sei lá, eu tenho essa sequência 1.mp4 aqui, não sei nem que vídeo que é, não vou abrir ele para não correr o risco de levar um susto com vocês. Mas eu tenho esse arquivo aqui. A extensão dele é .mp4, isso quer dizer que ele é um vídeo, ponto. Agora, se a extensão dele fosse outra, eu vou criar um novo arquivo aqui só para vocês verem. Tá. Imagina que eu coloco aqui vídeo da formatura .txt. Esse arquivo é um vídeo da formatura? Não, obviamente que não, porque ele é um arquivo .txt, de texto, tá? Ah, e se fosse vídeo da formatura .mp4.txt? Não, ele continua sendo um arquivo de texto, tá? Por quê? Porque a extensão é o que vem depois do último ponto, tá? Isso quer dizer que se vocês receberem um arquivo, por exemplo, no e-mail de vocês dizendo veja esse vídeo da formatura.mp4.exe, por exemplo, esse arquivo aqui não é um vídeo, tá? Ele é o quê? Um executável. E muito provavelmente ele deve estar carregando algum código, algum programa, alguma coisa maliciosa dentro dele, para o cara estar tentando esconder essa extensão .exe aqui. Tá? Vale a pena também lembrar, pessoal, que eu tenho aqui no menu exibir, ó. Estão vendo aqui na abinha aqui em cima, no menu exibir, eu tenho como mandar esconder as extensões dos arquivos conhecidos. Então, repare o que vai acontecer. Ó, esse vídeo da formatura.mp4.exe. Vou mandar estender as extensões, esconder as extensões. Olha o que aconteceu. Sumiu a extensão. Sumiu. Ficou só MP4, que faz parte do nome do arquivo. O .exe sumiu. Aqui no vídeo Bibi também sumiu. Aqui na sequência 1 também sumiu. Todos os arquivos que são de extensões conhecidas, some a extensão. Tá? Eu acho um problema de segurança bem grave, então eu sempre deixo ligado essa opção de mostrar a extensão do arquivo. Por quê? Ó, deixa eu desligar de novo. Reparem que, por exemplo, no vídeo da formatura.mp4, ainda assim aqui do ladinho está dizendo que é um aplicativo, não está? Está dizendo que é aplicativo. Então eu tenho como olhar e identificar. Opa, está dizendo MP4 aqui, mas é um aplicativo. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada. Mas se eu deixar ligada essa opção de extensão de nome do arquivo, aí eu tenho uma forma de ver melhor aqui. Ah, vídeo da formatura.mp4.exe. Então, ele é um arquivo .exe, tá? Então, eu recomendo que no Windows Explorer de vocês deem uma olhada aqui no menu exibir e vejam essa função para deixar ela marcada para sempre exibir a extensão dos arquivos. Então, isso é importante. Aí, cada arquivo tem um nome e um conteúdo. Tá? Cada arquivo tem um nome e um conteúdo. Então, o nome do meu arquivo, atu, nesse caso, .txt. Tá? Se eu abrir, ele vai me mostrar qual é o conteúdo, o que está guardado dentro desse arquivo. Tá? Para organizar tudo isso dentro do HD, imagina se eu tivesse todos os arquivos do meu computador, tudo largado aqui no disco local do meu computador. Tudo largado aqui. Ia ficar uma grande, gigantesca bagunça, não ia? Então, para evitar esse tipo de problema, os sistemas operacionais eles criam o que a gente chama de pastas. É um conceito bem bacaninha, que é uma estrutura organizacional. Ela não tem conteúdo próprio nenhum. Ele é só uma pastinha, como se fosse uma gaveta, onde eu posso guardar arquivos lá dentro. Tá? Então, por exemplo, se eu der 2 cliques aqui nessa pasta HP LaserJet para não sei o quê, ele vai me mostrar os arquivos que fazem parte do driver da impressora que estava nessa pasta aqui. Tá? Da mesma forma, se eu voltar lá no meu Google Drive, ó, o pessoal que eu estava mostrando.
Se eu abrir alguma pasta, ó, então eu tenho aqui Classroom. Se eu dar 2 cliques na pasta Classroom, arquitetura e manutenção, informática básica e ambiente, turma de teste de professores, ele vai me mostrar os arquivos que estão aqui dentro, os arquivos e as subpastas, porque eu posso ter pasta dentro de pasta. Tá? As pastas normalmente são identificadas por esse íconezinho amarelinho que parece uma pastinha daquelas de guardar arquivo. Tá? Então isso é bacana de vocês entenderem. A maneira mais simples de criar uma pasta, clicando com o botão do mouse, eu tenho aqui novo pasta. Tá? Deixa eu ver, peraí. Novo pasta. Tá? Então, com esse menuzinho chamado novo, eu tenho a opção de criar novos arquivos e novas pastas, inclusive novos atalhos. Atalho é só um atalhozinho que diz, ó, se o cara der 2 cliques aqui, pode abrir o outro arquivo que está guardado em outra pasta, em outro lugar, para permitir uma organização. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba o que são esses arquivos, para que eles servem e o que são as pastas. Quando a gente vai lá, vamos aqui no... Ó, esse aqui é o meu disco local. Ó, disco local, esse computador disco local C. O que é esse C dois pontos, pessoal? C dois pontos é o nome dado, é uma letra e o 2 pontos. É o nome dado a algum espaço de armazenamento dentro do teu computador. Uma partição, um arquivo, uma pasta, alguma coisa. Desculpe, uma partição, um HD, alguma coisa. Tá? Então, C dois pontos contra barra está aqui. Aqui dentro tá os arquivos que estão dentro desse HD do meu computador. Eu tenho 2 HDs, um SSD e um normal. Então, por isso que eu tenho duas unidades aqui, a unidade C e a unidade D. A unidade C normalmente é onde está instalado o Windows. Tá? Você tem como fazer algumas gambiarras e instalar o Windows, por exemplo, na D. Fica um pouco esquisito, mas tem. Tá? Mas vale a pena a gente olhar aqui que tem uma pasta chamada Windows. Na pasta Windows é onde o Windows guarda os arquivos importantes para o sistema operacional. E ele tem uma grande quantidade de subpastas e de arquivos aqui dentro. Tá? Alguns desses arquivos são protegidos para você não poder editar ou excluir eles. Tá? Alguns não são, mas alguns são. Ou apagar, né? Mas é importante que a gente saiba que a grande maioria desses arquivos aqui dentro são de extrema importância para o funcionamento do sistema operacional. Então, se eu vim aqui e começar a querer mexer aqui dentro, eu vou mais cedo ou mais tarde, né, ter um problemão aí que não vou conseguir utilizar o meu computador da maneira correta, tá? Então, isso é importante que a gente leve em consideração. Ó, a pasta System 32. A 32 agora... não, tá aqui. A System foi esvaziada e foram movidos um monte de coisa para System 32. Tá? O System 32, as pastas System guardam os arquivos de maior importância ainda para o funcionamento do sistema operacional. Então, aqui tem, por exemplo, arquivo do browser, de navegador, de editor do Windows Explorer, os arquivos de biblioteca que o sistema operacional precisa para rodar, os arquivos do Direct 3D, DirectX, né, que são para gerenciamento de gráficos e de jogos. Então, aqui tem uma grande quantidade de arquivos de importância bem grande para o sistema operacional. Tá? Alguns desses arquivos, se forem corrompidos, ou se eu conseguir apagar, a maioria deles ele nem deixou apagar. Se eu vir aqui e apertar Delete, ó, ele está me dizendo, você precisa de permissão de administrador para excluir o arquivo. Se eu confirmar antes de eu fazer cagada... Ai, fiz uma cópia. Nunca façam isso em casa, tá, pessoal? Se eu mandar apagar algum arquivo, ó, display.dll, aparece para vocês? Não aparece, para mim aparece uma janelinha pedindo permissão. Se eu der a permissão, mesmo assim ele vai dizer que não conseguiu apagar, tá? Mesmo assim ele vai dizer que não conseguiu apagar. Então, por quê? Porque esses arquivos aqui são de importância maior. Apagando coisas aqui dentro, você vai estar praticamente inutilizando o teu sistema operacional. Beleza? Ou partes dele vão parar de funcionar.
excluir a parte, o arquivo que é responsável pelo gerenciamento do Bluetooth. Beleza, pode ser que o sistema operacional inteiro funcione, mas o Bluetooth pare de funcionar. Tá? E às vezes acontece de algum arquivo desse ser corrompido. Cai a luz, desliga errado o computador, dá algum problema lá no teu HD, e alguns desses arquivos são corrompidos ou apagados, aí o sistema operacional vai começar a dar erro, de tela azul, ou não vai nem ligar, e aí a gente vai ter que correr atrás para colocar essas informações de novo em dia, muito provavelmente reinstalando o sistema operacional. Tá? E aí ele vai copiar de novo os arquivos aqui, e você vai ter certeza que esses arquivos estão corretos. Tá? Uma extensão, eu mostrei algumas extensões para vocês, uma extensão muito importante é a DLL. Tá? DLL aqui do lado no tipo ele mostra como extensão de aplicativo. O que acontece? Funções que são reaproveitadas ou partes que são reaproveitadas de programas de computador, eles são guardados em arquivos DLL. Que aí, se mais de um programa quiser utilizar, eles conseguem se comunicar com a DLL e executar esses pedaços. Então, é uma extensão bem importante para isso. Tá? Vamos ver o que mais que nós achamos aqui das extensões importantes. Esses são os aplicativos, tá? Eu já falei para vocês, então qualquer coisa que é executável dentro do computador, ele vai ser aplicativo. XML. XML é uma linguagem de marcação que é utilizada normalmente para guardar informações ou configurações. Tá? Vocês conseguem normalmente abrir esses arquivos para dar uma olhadinha no que eles têm. Eles são num formato todo organizadinho e tal, fica bem bacana. Tá? O que mais temos aqui? PNG. PNG são imagens. Tá? Aplicativo, extensão. Como eu estou na pasta System 32, tem bastante extensão e bastante aplicativo. Por quê? Porque o Windows guarda isso. Ó, config, tá, o .exe.config. Esse .config está dizendo o quê? Opa, é alguma arquivo de configuração de algum programa. Ou de alguma opção do sistema operacional. Tá? .tlb, não faço a menor ideia. É uma extensão, para mim, desconhecida. Deve guardar alguma coisa importante aí para estar aqui dentro. Tá? Então, nós temos... professor também tem dessas. Né? Tem coisa que você não sabe. Ainda mais no sistema operacional. Tem muita coisa que a gente acaba não sabendo. Tá? Ó, aqui eu tenho DMP. DMP é um arquivo, normalmente, de dump de memória. Então, quando um programa, por exemplo, trava, toda a memória desse programa, ela é salva em outro lugar, para guardar para que você possa tentar, às vezes, mandar para a Microsoft ou alguma coisa assim para tentar ver se elas têm correção para isso. Bin é algum tipo de executável também, mas para coisas diferentes. Aqui no sistema operacional eu não tenho certeza do que ele usa, para que ele usa, tá? Mas, por exemplo, no teu roteador de internet aí na tua casa, provavelmente ele roda um .bin para rodar o firmware, o sistema operacional desse roteador. .log é um arquivo de texto, mas que guarda o histórico de algum programa ou da execução de alguma coisa. Log é sempre histórico, tá? Também tem bastante aqui na pasta do sistema operacional. .ini é um arquivo de configuração ou de inicialização de algum programa. Então, aqui, já está dizendo aqui do lado, parâmetros de configuração. PRX também não faço a menor ideia. .bat é um conjunto de instruções, normalmente do Windows. Então, você quer rodar várias instruções em sequência e você sempre faz essas instruções de maneira parecida. Então, você pode criar um arquivo .bat e pôr essas instruções ali dentro. Então, é só para vocês entenderem um pouquinho de como o sistema operacional organiza essas coisas. Como que ele sabe o que é um programa, como que ele sabe como que vai rodar cada arquivo desse. Tá? O Linux, pessoal, ele não tem essa obrigatoriedade de extensão. Tá? Então, no Linux, por exemplo, os aplicativos normalmente não têm a extensão .exe. Eles não têm extensão nenhuma.
E aí, quando você dá 2 cliques ou manda executar, aí sim o sistema operacional vai abrir o comecinho desse programa, desse arquivo, vai ler o que a gente chama de números mágicos, que são números que identificam o que tem dentro daquele arquivo. E aí ele vai ler os números mágicos e vai dizer, opa, aqui está dizendo que é um aplicativo, então eu tenho que rodar. Ah, não, aqui está dizendo que é uma imagem, então eu tenho que abrir o programa de ver imagem. Ok? Então, essa organização muda um pouquinho de sistema para sistema. No caso do Windows, não faz diferença letras maiúsculas ou minúsculas. Então, esse consetup.log, se for consetup tudo minúsculo, se for consetup, eu não consigo mudar porque eu estou na pasta do Windows, né? Vamos lá no Google Drive. Ah, esse atu.txt, se fosse atu tudo maiúsculo.txt, não faz mal, o Windows identifica igual. Ah, se fosse atu.txt maiúsculo, ó, manteve aqui como documento de texto. O Windows não faz diferença entre arquivos, entre letras maiúsculas e minúsculas para a grande maioria das coisas. Tá? Algumas linguagens de programação também não fazem. Algumas fazem. Tá? A gente chama isso de case insensitive. Insensível ao case, se a letra está maiúscula ou minúscula. Tá? Porém, outros sistemas operacionais são cases sensitivos, são sensíveis a essa mudança de tamanho de letra, né? Se ela é maiúscula ou minúscula. O Linux, por exemplo, ele diferencia. Então, inclusive, você pode ter 2 arquivos entre aspas, com o mesmo nome no Linux, por exemplo, um atu.txt e um atu.txt em maiúsculo, tá? No Linux são 2 arquivos diferentes. No Windows ele já está reclamando, eu acho que não apareceu, apareceu para vocês. Ele já está reclamando, tem um arquivo com o mesmo nome, tá? Mesmo sendo com tamanho aqui, com o case diferente de um para o outro. Então, no Windows, isso aqui não muda, no Linux muda. Então, um dia, se vocês usarem Linux ou resolverem instalar na casa de vocês, pegar alguma distribuição do Linux para rodar, levem isso em consideração. Se você for pôr um programa para rodar e escrever o nome desse programa tudo em maiúsculo e o nome, na verdade, for tudo minúsculo, ele não vai rodar. Ele vai dar um erro que não foi encontrado naquele programa, porque ele não encontrou. Tá? A maiúscula é diferente de A minúsculo para ele. E aí ele não vai encontrar mesmo. Beleza, galerinha? Aí foi mais alguns dos conceitos importantes quando a gente fala aí de sistemas operacionais. Eu vou postar mais um materialzinho para vocês lerem sobre isso. E aí por hoje a gente encerra, já 5 para meio-dia. Acho que vocês já estão ficando com fome aí. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver alguma coisa, por favor, manda no chat ou abre o áudio, pode perguntar. Se não, estão todos dispensados e eu estou encerrando a gravação agora.